O objeto da nossa análise é um excerto significativo do Sermão de Santo António, de Padre António Vieira. Iremos examinar de que modo o autor constrói uma complexa alegoria sobre a vaidade humana, partindo de uma aparente crítica dirigida aos peixes para refletir sobre os vícios da sociedade colonial. Para uma correta interpretação do texto, seguiremos a própria estrutura argumentativa de Vieira. Começaremos pela contextualização do excerto, analisaremos a alegoria da cegueira dos peixes e a sua transferência para a vaidade dos homens, veremos a sua aplicação concreta à realidade do Maranhão e, por fim, examinaremos a conclusão moral do pregador. Iniciemos, portanto, com o devido enquadramento do texto. É fundamental compreender a sua localização no sermão e o mecanismo retórico central que Vieira emprega, a alegoria, para construir a sua repreensão. O excerto em análise situa-se no capítulo 4º do sermão. Este é o capítulo dedicado às repreensões em particular, no qual Vieira se dirige a diferentes espécies de peixes para censurar os seus vícios. A premissa de um sermão dirigido à fauna marinha é naturalmente o artifício que sustenta toda a crítica social. A estratégia fundamental de Vieira neste capítulo é, pois, a alegoria. A interpelação aos peixes funciona como um espelho. Cada vício apontado a um peixe corresponde a uma falha moral dos homens, sendo que o alvo último desta crítica são os colonos do Maranhão, a audiência real do sermão. Passemos à primeira parte do argumento. Vieira inicia a sua reflexão com a observação de um comportamento específico dos peixes, identificando um erro fatal que servirá como base para a sua construção analógica. O raciocínio é introduzido através de uma interrogação retórica que expõe o problema central. A pergunta acentua o absurdo da troca, a vida sacrificada por um objeto insignificante, um retalho de pano. A indignação contida na formulação serve para sublinhar a irracionalidade do ato e introduzir os conceitos de ignorância e cegueira. É importante precisar o conceito de cegueira no contexto barroco. Não se refere a uma deficiência física, mas a uma falha de ordem moral e intelectual, a incapacidade da razão e da alma para discernir a verdade que se oculta por detrás das aparências enganadoras do mundo. O facto de a isca ser um mero retalho de pano é retoricamente significativo. A sua simplicidade e rusticidade amplificam a dimensão da ignorância do peixe. Este não sucumbe a um ardil sofisticado, mas a um engano elementar, o que torna a sua falha ainda mais notória. É neste ponto que Vieira executa a transição fundamental do seu argumento. A crítica, até aqui focada no mundo animal, é transferida para o domínio humano e o vício análogo à ignorância do peixe é finalmente nomeado. Para os homens, o vício correspondente é a vaidade. Note-se, porém, a diferença de tratamento. Enquanto a ignorância do peixe é uma falha passiva, a vaidade é personificada como uma força ativa e ardilosa, um pescador astuto que ativamente arma ciladas à razão humana. O paralelismo estrutural é claro. O peixe é capturado por um retalho de pano que expõe a sua ignorância. O homem é capturado por dois retalhos de pano, os hábitos das ordens militares, que expõem a sua vaidade. A natureza da isca é materialmente semelhante, mas o vício que ela explora é de uma ordem superior. Para tornar a sua crítica concreta, Vieira recorre a exemplos imediatamente reconhecíveis pela sua audiência, os hábitos das ordens militares. Cada cor remete para uma forma de ambição terrena, o branco para a honra, o verde para o prestígio social e o vermelho para o poder. São estes símbolos de status que servem de isca para a vaidade humana. A análise de Vieira, no entanto, transcende a crítica à vaidade aristocrática. O pregador aplica a sua analogia à realidade socioeconómica concreta dos colonos do Maranhão, tornando o sermão numa intervenção social direta e incisiva. Vieira descreve aqui um ciclo de servidão económica. A isca são as mercadorias europeias de baixo valor vendidas a preços excessivos. O desejo de ostentação leva os colonos a contrair dívidas que se perpetuam, condenando-os a uma vida de trabalho para pagar bens supérfluos. Verifica-se assim um deslocamento no foco da crítica, da vaidade do militar que busca a honra para a cobiça material do colono que sacrifica a sua liberdade por bens de consumo e aparências. Esta versatilidade demonstra a eficácia da estrutura analógica de Vieira. Chegamos, por fim, à conclusão do argumento. Após ter estabelecido os dois termos da comparação, Vieira avança para o seu juízo final, estabelecendo uma hierarquia moral entre a ignorância do peixe e a vaidade do homem. Esta formulação condensa a tragédia da existência dos colonos. A vida inteira é reduzida a um sacrifício por um triste farrapo, metáfora que esvazia o objeto de desejo de todo o seu valor.
O verbo matam-se deve ser entendido na sua dimensão quase literal, o sacrifício da vida em trabalho para sustentar a aparência. A conclusão é selada com uma antítese final. O vestuário natural dos peixes, uma dádiva divina, é contraposto ao vestuário artificial dos homens, adquirido com esforço mortal. Com esta comparação, Vieira inverte a hierarquia expectável. O homem, ser racional, demonstra ser moralmente inferior ao ser irracional. A tese de Vieira é, portanto, clara. A cegueira do homem, nascida da vaidade e que implica a renúncia à razão, é moralmente mais grave e paradoxalmente mais irracional do que o erro instintivo do peixe. O ser dotado de razão revela-se, em última instância, o mais insensato. O sermão deixa-nos, assim, perante uma questão filosófica central. Se a vaidade é capaz de anular a razão, a faculdade que define a condição humana, que instrumento nos resta para alcançar a verdade? É esta a advertência intemporal que o texto de Vieira nos propõe.